Fala galera, tudo bem? Tô aqui de novo com vocês, dessa vez para resolver mais uma questão do ITA, tudo bem? Uma questão de movimento circular uniforme, que é uma questão de cinemática, que é uma coisa que eu tô querendo resolver mais com vocês. Opa, a tela virou aqui, que eu tô querendo ver mais com vocês nesse começo de ano, tudo bem? Porque é quando geralmente nós aprendemos esse conteúdo e é quando nós vemos ele na aula, resolvemos questões de vez em quando temos dúvidas. Então essa aqui é a ideia, é mais tirar algumas dúvidas de vocês, pegando uma questão que abrange um pouco mais esse conteúdo, tudo certo? Bom, ela é uma questão fechada, ou seja, ela é uma questão da primeira fase do ITA e ela é uma questão um pouco mais simples, tudo bem? Ela é uma questão que ela pode ser encontrada em vestibulares, questões parecidas em vestibulares como o Enem, ou em vestibulares questões como o FUVEST, talvez sendo consideradas como questões de médio nível, talvez de difícil nível até para esses vestibulares. Para essas provas, na verdade, né? E, enfim, vamos partir para ela, tudo bem? Ela é uma questão de MCU, então eu gostaria de relembrar alguns conceitos aqui com vocês antes de começarmos. Essa é uma questão que nós iremos usar o Teorema de Pitágoras para resolver ela, que fala que o cateto é um cateto quadrado mais o outro cateto quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, tudo certo? Uma formulazinha do movimento circular uniforme, que fala que velocidade tangencial é igual ao raio vezes a velocidade angular, e o conceito de velocidade tangencial, tudo bem? A velocidade tangencial é a velocidade como que uma partícula percorre a circunferência, tudo bem? Então eu dei um exemplo aqui pra gente. Vamos supor que essa partícula X percorre uma circunferência de perímetro 10 com uma frequência de 1 Hz, ou seja, percorre um perímetro de 10 metros em 1 segundo. Ou seja, ela tem uma velocidade tangencial de 10 metros por segundo, já que ela percorre 10 metros em 1 segundo. Tudo sussa, tudo suave? É um conceito bem básico, mas é um conceito que, se alguma pessoa está vendo isso antes do primeiro ano do ensino médio, antes do nono ano, não sei como isso funciona na sua escola, talvez ainda não tenha visto. Então é bom ela relembrar para que ela possa entender essa questão, tudo bem? Outro conceito que eu gostaria de relembrar com vocês é o conceito da circunferência inscrita e o conceito da circunferência circunscrita, tudo bem? Como podemos ver aqui nesse exemplo que eu fiz um quadrado, a circunferência inscrita seria essa circunferência que está no meio do quadrado, com um ponto tocando em cada lateral do quadrado. Já a circunferência circunscrita seria essa circunferência que está externa ao quadrado, com um ponto tocando em cada vértice desse quadrado. Tudo bem? Então, vamos partir para a questão agora. A questão fala o seguinte: uma partícula move-se ao longo de uma circunferência circunscrita em um quadrado de lado L com velocidade angular constante. Nessa circunferência inscrita, nesse mesmo quadrado, outra partícula move-se com a mesma velocidade angular. A razão entre os módulos das respectivas velocidades tangenciais dessas partículas é... Vamos lá. Velocidade angular, basicamente, é a velocidade que o ângulo varia dentro de uma circunferência. Então, quando a gente fala que as duas têm a mesma velocidade angular, quer dizer que o ângulo varia com a mesma velocidade. Ou seja, se essa caneta que está na minha mão fosse um raio, as duas partículas se moveriam juntas ao redor da circunferência. Tudo bem? Ou seja, elas completariam uma volta ao mesmo tempo. Tudo certo? Perfeito. Então, vamos lá. Fala aqui pra gente que a gente tem um quadrado de lado L e eu já esbocei aqui para vocês os raios das duas circunferências. Como a gente pode ver, o raio da circunferência inscrita, na verdade, perdão, que é o Rzinho, como eu denominei ele sai do meio da circunferência e do meio também do quadrado, de todas as figuras que a gente está vendo, e encontra um ponto do quadrado. E uma das propriedades dessa circunferência inscrita no quadrado é que o raio seria lado sobre 2, como podemos observar aqui. Tudo bem? Observa que é mais ou menos a metade do lado aqui. Perfeito? O raio da circunferência maior, a circunscrita, entretanto, a gente vê que se encontra em um vértice do triângulo. Ou seja, ela é metade da diagonal. Então eu já vou anotar isso aqui. Raio é Rzinho igual a L sobre 2, enquanto Rzão é igual a D sobre 2. A diagonal a gente pode deduzir o valor dela utilizando Pitágoras, para a gente conseguir calcular alguma coisa aqui, não é mesmo? Então, vamos lá. Rzão é igual a D sobre 2. D ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, que a gente deduz por Pitágoras. Ou seja, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Ou então, D é igual a L raiz de 2. Tudo bem?
Então, a gente volta aqui, L raiz de 2. Tudo certo? A gente vai usar nessa questão, então, esses dois valores. Tudo bem? Vamos lá. A gente botou aqui uma forma para calcular a velocidade tangencial a partir da raio e da velocidade angular, que é essa aqui, ó, essa forma aqui que eu falei com vocês antes. Tudo certo? Então, a gente vai usar ela aqui agora, porque a gente tem a velocidade angular constante e a gente achou os dois raios, tudo bem? Então, vamos botar assim, VA é igual a Rzinho vezes angular, VB é igual a Rzão vezes angular. Rzinho vezes angular é a mesma coisa que lado sobre 2 vezes angular. Rzão vezes angular é a mesma coisa que lado raiz de 2. Opa, acho que eu esqueci de botar aqui, né? Sobre 2 vezes angular. Percebi um erro aqui, desculpa, gente. Lado raiz de 2 é diagonal. O raiozão é lado raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Porque ele é diagonal raiz de 2. L raiz de 2 não é o Rzão. Perdão, eu errei, tudo bem? Acontece, gente. Muito até. Enfim, vamos lá. A gente quer saber, de acordo com o enunciado, o módulo da razão entre a partícula que percorre a circunferência circunscrita sobre a partícula que percorre a circunferência inscrita. Tudo bem? Isso seria o quê? Seria, vou botar aqui embaixo, L raiz de 2 sobre 2 vezes angular sobre lado raiz de 2 vezes angular. Como a gente pode ver aqui, a gente pode cortar, porque está muito evidente, né? A velocidade angular em cima e embaixo, que a gente fica com lado raiz de 2 sobre 2 sobre lado raiz de 2. Não, lado sobre 2, perdão. E aí, multiplicando a fração de baixo, invertendo ela e multiplicando pela fração de cima, que é uma coisa que a gente pode fazer matematicamente, ficaria assim, ó. L raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre L. Corta 2 aqui e aqui, fica, então, L raiz de 2 sobre L. Corta L em cima e embaixo, que fica raiz de 2, que se a gente for olhar aqui em cima da questão, é letra A. Tudo bem? Enfim, então essa é a questão. Desculpa, ela foi uma questão mais tranquila hoje, não foi aquela questão que vocês devem estar esperando do nosso canal aqui na Além da Equação, mas é que hoje eu tô mais cansado, já são quase 11 horas da noite aqui em casa, sabe? E eu tô com uns problemas pessoais aí também que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas enfim, eu agradeço por vocês terem assistido. Se possível, deixem aí um joinha e se inscrevam. E aqui na descrição e no arroba aqui do lado deve estar, né, o nosso link do Instagram e nosso arroba aqui do lado. Se possível, vai lá, dá uma força, se inscreve. E é isso. Tenham uma ótima semana e que Deus esteja com vocês.